Atenção, senhoras e senhores, neste momento estamos sobrevoando Nova York e já é possível avistar as novidades da NRF, a maior feira de varejo do mundo. Drops do Varejo no plano de voo. Olá, olá! Começa agora mais um Drop do Varejo do Plano de Voo. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e piloto este bate-papo com conteúdo novo diretamente de Nova York, em mais uma edição da NRF, a maior e mais antiga feira de varejo do mundo. A comitiva do Sebrae RS participa da feira e compartilha aqui no Plano de Voo e também em outros canais do Sebrae os principais temas de cada dia de NRF. Também temos um grupo no WhatsApp com muito conteúdo sobre varejo. A gente deixou o link na descrição deste episódio para que você possa acessar e participar deste grupo. E eu já vou chamar aqui o trio do Sebrae RS, que está lá em Nova York, nos Estados Unidos, e vai nos contar sobre o segundo dia de feira. Débora Krivorushka, gerente de marketing, Fabiano Zortea, especialista em varejo, e Augusto Martinenko, gerente de competitividade setorial. Obrigada por participarem mais uma vez aqui do Plano de Voo. E eu já pergunto, dá para resumir o que rolou no segundo dia de NRF? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que nos chamou mais atenção hoje. Fabiano, começa contigo? Boa, muita coisa, né? Tá sendo muito bom. A gente estava aqui conversando antes de começar a gravar. São muitas pautas e é difícil pegar aquela que a gente quer traduzir como a mais importante. Mas um pano de fundo que me chamou a atenção nesse segundo dia é sobre botar luz em algo que a gente talvez já tenha dominado, né, em termos de conceito, mas talvez tenha que exercitar mais, que é entender o pequeno negócio como um lugar que não pode nem flertar com a competição por escala. Então ele tem que ter um cuidado maior com a agregação de valor, né? E logo já veio na minha cabeça aquela estratégia de não estar vendendo baixar preço, né? E isso faz com que, sem dúvida, a gente tenha uma condição de resultado inferior do que teria se pensasse em como eu vou fazer para aproveitar algo que grandes varejistas estão dizendo por aqui que desejam, que é ter esse contato diário, íntimo com o consumidor, né? Então, eu fiquei pensando que, caramba, se o grande, mesmo com muito repertório tecnológico, ele não consegue entregar aquilo que o pequeno consegue, do senso de pertencimento, do reconhecimento do indivíduo que entrou ali, que tal o pequeno usar esse como talvez o seu principal fator competitivo, né? Celebrar a entrada de cada cliente e poder fazer valer essa condição especial, né? Conhecer ele pelo nome às vezes, né? Conhecer pelo nome as preferências, né? Saber dos valores que tem no bairro, na rua, na cidade, na região e fazer algo bom com isso. Peguei um dado aqui da PwC e eu quero narrar o dado porque para mim ele é muito poderoso. 86% dos consumidores afirmam que pagariam mais por uma melhor experiência quando se sentem reconhecidos pela marca. E o reconhecidos que é a grande sacada aqui nesse dado, né? Isso, o pequeno ele tem na sua essência isso. Ele faz parte daquela sociedade, ou daquele micro ecossistema social, né? Que é o entorno da sua rua, da sua quadra, do seu bairro, da sua cidade. E nesse lugar, para mim, a potência está em ter uma inquietação. Como é que eu faço isso, né? O que eu faço com isso? Bom, vou te falar. Acho que mais tempo de dedicação para entender a dinâmica do lugar. O que está acontecendo que não tem nada a ver com o teu produto, muitas vezes. Mas que pode ser uma potência para te conectar. E hora não é chamar o cara para tua loja, hora é tu participar daquele movimento social. Então, botar energia e tempo, né, e grana, quando necessário, em movimentos como esse, eu acho extremamente importante. E aí eu não estou falando do dono, né? Eu estou falando da equipe. Então, time de venda de um produto fitness que possa se conectar com as pessoas que frequentam esses ambientes. Então, esse vendedor, daqui a pouco, tem que estar mais tempo dentro de uma academia. E isso é uma estratégia de venda, mas não uma estratégia tradicional de venda. Eu acho que quebrar modelo e pensar, né, fora do tradicional, fora do óbvio, em termos de abordagem de venda, pode ser um bom caminho. Isso que foi, para mim, o principal destaque, né? Quando as consultorias, junto com as boas práticas de varejo, se conectam, acho que, a gente tem que parar e refletir sobre o que a gente pode fazer. E, normalmente, nesse lugar, a parte mais legal para eu fechar, são ações que não envolvem tanto investimento, mas que podem trazer um impacto para ter um potencial de venda maravilhoso de uma segunda tarde que talvez não venderia nada.
E, Fabiano, eu estava pensando aqui, te escutando, o quanto nas outras NRFs a gente escutava muito só se falar sobre o grande, o grande, o grande, né? Os gigantes do varejo. E nesse ano está me surpreendendo o quanto os painelistas, muitas vezes de consultorias ou dos próprios grandes varejos, estão citando o pequeno negócio como um negócio competitivo e que tem vantagens, né? A vantagem da leveza. É claro que o pequeno negócio não pode ser kamikaze, não pode ficar ousando demais, correndo riscos, né? Mas eles têm trazido uma perspectiva de que o pequeno pode errar mais rápido, errar mais leve, errar mais barato. Uma grande empresa para inovar precisa de um grande investimento, né? Então, a gente vem para cá como Sebrae para olhar o que os grandes estão fazendo e traduzir para os nossos pequenos negócios do Rio Grande do Sul. Mas a NRF está fazendo um movimento oposto. A NRF está nos mostrando que o grande está olhando para o pequeno e tentando emular o que o pequeno consegue fazer com tecnologia, com grandes investimentos, já que não tem essa proximidade que tu está trazendo, né? Tudo a ver, e eu vou complementar com base na tua reflexão, que é, se esse dado aqui apoia essa questão de compra com base no indivíduo, há também movimentos sociais onde grupos de indivíduos que estão reunidos porque se identificam ou precisam de determinado produto, também fazem demandas específicas daqueles grupos. E aí, o pequeno varejo, ele cresce em possibilidade de oferta, porque ele pode fazer uma leitura daquele contexto, daquela região, e entregar valor agregado, né? Então, eu penso que é muito mais sobre acreditar que o que vai vender é a partir de uma leitura do momento de agora, do que aquele histórico de vendas, a minha experiência de 40 anos no segmento que me fez chegar até aqui. Por quê? Porque as demandas de consumo estão mais complexas, estão mais sofisticadas, são algumas gerações de consumidores ao mesmo tempo, e isso tem a ver com estratégias específicas para grupos específicos. A gente que sempre olha para os pequenos negócios fica feliz com isso que vocês estão trazendo para a gente. O potencial para que os pequenos e médios sejam cada vez mais competitivos. E por falar nesse tema, o que a NRF traz sobre presença digital e vender mais? Trio que está em Nova York, conta aí umas dicas para gente. E hoje a gente viu um painel muito interessante sobre TikTok, o uso do TikTok dentro da estratégia de marketing. E tem alguns dados que eu achei muito relevantes e queria dividir aqui. O primeiro deles é que a gente pensa muito no TikTok como uma ferramenta para vender o produto para as pessoas que já nos conhecem, né? Mas o TikTok tem, pelo algoritmo dele, a capacidade de entregar conteúdo pela relevância do conteúdo com base no comportamento da audiência. Então, eu posso nunca ter ouvido falar da tua marca, mas a blusa da tua marca vai me impactar, porque a forma que o conteúdo que tu fez fala com o meu perfil. Então, acho que isso é uma baita sacada, assim. E a outra coisa que foi muito falada foi: não é publicidade, TikTok não é publicidade, não é vídeo perfeito, não é iluminação perfeita, não é uma super maquiagem com um fundo de estúdio, é imperfeição, é a naturalidade. Quanto mais pessoas, melhor, quanto menos tom de voz de marca e quanto mais tom de voz de pessoa, mais conexão gera e mais venda gera. E isso se conecta tanto com trabalhar com creators, como com as pessoas da tua equipe, né? Como é que a tua vendedora daqui a pouco está colocando a cara no TikTok, mostrando o produto. E também se conecta com o próximo ponto, que é: a gente precisa ensinar a audiência a usar o nosso produto. Seja o que ele for, seja a blusa que eu vendo, mas que tem um tecido tecnológico, que tem um acabamento diferente, e aí o TikTok entra de novo como uma baita ferramenta, porque ele tem espaço e principalmente a geração Z, ela pesquisa no TikTok, ela quer aprender sobre aquele produto, e aí se a resposta para a dúvida dela for a tua loja falando, a chance dele clicar ali e fazer a compra é ainda maior. E por último, sobre TikTok, TikTok não gera venda só dentro do TikTok Shop. Ele gera venda nos outros canais, sejam digitais, seja na loja física. Então a pessoa vê aquilo ali, se tu já está fazendo TikTok Shop, ok, ela pode entrar ali e comprar, mas ela vai atrás do teu produto nos teus outros canais. Então, não comecei a fazer TikTok Shop ainda estou com receio, mas começa a botar o teu produto na rua, porque ele vai na rua, na cara, ali no feed do TikTok, porque ele vai fazer com que, enfim, vai fazer com que o público vá te visitar. E Débora,
Nesse painel, estava junto também a vice-presidente da Crocs. E ela estava falando que hoje eles estão utilizando desde 2023 o TikTok Store. E aí eles estão testando essa operação. Não é um canal consolidado de vendas, então ela explicando que quando dá certo e tem um determinado volume de vendas, eles registram e mudam, porque eles estão usando como teste esse canal. E isso também é algo relevante para o nosso varejista pensar. Que canal tu pode usar para testar? Tu vai aprender, tu vai entender como essas pessoas estão se conectando à tua marca. Talvez em alguns momentos tu vá acertar. Guarda essa informação. Talvez alguns tu vai errar. Muda e testa, porque eu acho que isso também é importante. A gente ter a capacidade de fazer esses testes, entender novos canais e a partir daí aprender, vai nos deixar mais preparados para os desafios que virão, seja de gerações que vão ainda consumir de forma mais intensa no futuro, sejam as gerações que já estão consumindo e que por vezes a gente ainda não está conectado. E isso se conecta com o que o Zortea falou no início, né? Que a forma de vender, ela não pode ser a que nos trouxe de 40 anos até aqui. O consumidor está mudando, os canais estão mudando. E se uma gigante como a Crocs ainda não está consolidada, mas está consolidada no canal TikTok, né? Mas está motivada a seguir testando, seguir experimentando, por que o pequeno, que pode fazer isso com mais facilidade, com menos risco, não vai fazer, né? Perfeito, muito bom. Gente, tem uma pergunta que eu não posso deixar de lado nessa nossa conversa, que obviamente é sobre inteligência artificial, é claro. Das tendências sobre tecnologia e IA, o que a NRF tem mais discutido nessa edição? Eu quero trazer um tema que é muito importante, do Agentic Commerce, que são os agentes de comércio. Imagina a inteligência artificial te ajudando a fazer as compras, né? Vai reconhecer as tuas preferências, tu vai poder fazer pergunta e tudo mais. Tá tendo esse movimento, ainda não chegou no hype, mas já está sendo muito comentado e a NRF colocou isso na mesa. Tu trouxe um ponto de vista legal que eu achei sobre uma reflexão que tu fez de uma das palestras que falou desse tema. Acho que seria legal se pudesse compartilhar. Como que tu percebeu, né, esse tema acontecendo, Augusto, e as possibilidades que tu imaginou, assim, que o varejo possa aderir ou que o consumidor possa fazer uso de uma ajuda, né, tecnológica para fazer suas compras? Eu estou muito impactado com a possibilidade de agentes de IA nos ajudarem a fazer as nossas escolhas de compra e ainda em 2026, segundo o CEO da Microsoft, poder fazer a compra dentro dessa conversa. E aí, mais do que eu falar, eu vou instigar as pessoas que estão nos ouvindo a fazer um teste. Entra lá no Google, vai lá na pesquisa do Google, coloca no modo IA. É um botão que fica embaixo do buscador. E ali tu faz uma pergunta sobre um item que tu quer comprar na tua cidade. Por exemplo, qual um hotel que eu devo me hospedar quando eu for em Santa Maria e tiver um compromisso no centro da cidade? Tu vai ver que o agente, ele vai te responder tentando te trazer um pouco de contexto, fazendo outras perguntas, mas ele está te ajudando a encontrar aquele hotel lá em Santa Maria, no exemplo, que fica mais adequado à tua necessidade. Eu, num ambiente normal, entraria num buscador de hotéis, identificaria uma série de opções, teria dúvidas do que comprar ou não comprar. Ele nos ajuda a tomar determinadas escolhas. E à medida que ele nos conhece, vai ficando melhor essas escolhas, ele vai entendendo as nossas predileções. E tu imagina ao final, depois que ele identificou um determinado hotel e que tu gostou, ele te dizer, então agora clica nesse botão e compra essa hospedagem, ou compra essa refeição, ou compra esse produto. Os agentes de IA vão nos ajudar a escolher e também a concretizar a venda. E está se comentando muito sobre isso. Por óbvio, a gente tem que ter algum cuidado, porque o perfil de um consumidor, ele não passa só pela transação, ele passa pela experiência que a gente proporciona quando ele vai até a nossa loja, quando ele compra o nosso produto ou serviço. Mas a gente não pode deixar de olhar para a facilidade que um agente comercial, a gente ainda está definindo o nome, ainda não está claro o nome que vai ser dado para esse agente, não dá para deixar de lado, ele vai trazer coisas relevantes para ajudar o consumidor a chegar no nosso produto, no nosso serviço. E aí, para amarrar um assunto com o outro, hoje as IAs buscam conteúdo nas redes sociais. Então, se tu estiver mostrando o teu produto no TikTok,
vai ser uma forma de alimentar a inteligência artificial com informação sobre a tua marca para que tu seja mais encontrado, né? Então, fazendo aí uma conexão de canais digitais de tecnologia, mas com algo muito básico, que é a gente sempre ficar voltado a entender mais de quem é o nosso cliente, lembrar que é um ser humano lá do outro lado e que, como é que é, varejo? É vínculo. Vender vínculo? Vender vínculo, vender vínculo. É isso aí. E a tecnologia habilita, né? Tudo a ver. Tecnologia habilita e é bastidor, que tá muito forte isso, né? É muito, muito forte. O ano passado, a inteligência artificial era como se fosse o coração do futuro do varejo, ia ser tudo por aí. Agora tá posto que veio para ser bastidor, ajuda a eficiência operacional e não é a razão pela qual tu não tem que fazer nada. É uma ferramenta que pode te ajudar a fazer muita coisa. Então, vender vínculo porque é a essência do atender, né? E não te distraia, né? Com tecnologia que tem que estar no bastidor, né? E o cliente no palco e a tua equipe, né? Com processos funcionando, com dados bem tratados e tudo mais. Então, legal, bem lembrado. Que coisa incrível isso, né? A IA como agente de compra e como ela pode ajudar o cliente a fazer melhores escolhas. Débora, Zorteia e Augusto, adorei mais uma vez a participação de vocês aqui no Drop de Varejo do Plano de Voo. Coisa boa receber tanto conteúdo de qualidade. Uma boa feira a todos vocês. E é claro, obrigada mais do que especial a vocês que nos escutaram até aqui. Vale lembrar que tem muito conteúdo de NRF na comunidade do Sebrae RS. A gente deixa o link aqui na descrição do episódio para que você entre no grupo de WhatsApp e não perca nada desse conteúdo incrível que está sendo produzido nos Estados Unidos. E se você ainda não ouviu o episódio anterior, que também traz informações sobre a NRF, já adiciona aqui na lista de reprodução. O Plano de Voo fica por aqui. E em breve voltamos com mais conteúdos da NRF. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio.